Eu queria fazer uma pergunta aos irmãozinhos evangélicos. Na verdade, os que se dizem ser evangélicos, porque os evangélicos de verdade é outro nível, eles são top. Eu tenho amigos evangélicos top, de mente aberta. Geralmente nos cultos se fala muito de Tranca-Rua, de Pombogira, de Zé Pilintra, né, de Maria Mulambo, de Maria Padilha. E na mesma hora eles dizem que só o que é verdade é o que está escrito na Bíblia. Eu queria saber de você, irmãozinho, qual é a passagem da Bíblia que fala o nome Zé Pilintra, Pombogira, Maria Padilha, Tranca-Rua? Na Bíblia tem o nome de 22 demônios, e nenhum deles são esses. Interessante que nas igrejas evangélicas do exterior, de outros países, essas entidades não baixam e se incorpora com os nomes que está na Bíblia. E por que é que só aqui no Brasil tem essa palhaçada de estar incorporando com as entidades de Umbanda? É muito interessante essa pergunta, eu não encaro como um desafio, porque é muito fácil de responder isso aqui. Will, por que não tem Pombagira, não tem Zé Pilintra na Bíblia? Porque é algo cultural. Isso não existia na época de Jesus. Esses nomes não existiam na época de Jesus, quando foram os homens inspirados para escrever a Bíblia. Essa cultura de Pombagira, de Zé Pilintra, esses nomes, vieram logo depois, em 1560, quando os escravos atracaram aqui no navio negreiro, no Brasil, precisamente ali em Salvador, aonde você vai encontrar, se você chegar ali no Mercado Modelo, no Pelourinho, aonde colocaram os escravos, e os escravos trouxeram para o Brasil as suas tradições. Que tradições são essas? Onde eles acreditavam que as suas divindades, que as suas entidades seriam os seus guias espirituais. Ou seja, cada um deles acreditavam que esses guias tinham nomes. E aí originalizou no Brasil nomes como Pombagira, Zé Pilintra, Sete Facada, Exu Caveira e por aí vai. Quem são essas entidades? Os seus guias. A Bíblia não vai mencionar isso. Por quê? É fácil, irmãos, como eu acabei de dizer. É cultural. Se você for na Grécia, por exemplo, na Idade Média, você vai ver um monte de pessoas lá falando sobre culturas da mitologia grega. Aonde na mitologia grega vão existir várias entidades mitológicas. Diferente, é cultural. Se você for nos Estados Unidos, outras vão ter várias outras entidades com outros nomes. Se você for em lugares mais remotos, escondidos, vocês vão encontrar índios que acreditam no Deus Sol, no Deus Planta, entidades com nomes diferentes. Então, a Bíblia em nenhum momento vai mencionar o nome em particular. Por quê? Porque o nome entidade agrega um todo. Simples. Mas quais as características que a Bíblia deixa dizendo ser certo ou errado? Em Levítico capítulo 19, versículo 30, diz que nenhum homem deve ir a certas entidades para poder lhe aconselhar, servir como guia. Ou seja, não procurar mortos, se comunicar com os mortos, se comunicar para poder ter um guia espiritual para lhe dar conselhos. E esses homens seriam homens dotados de corrupções por estar indo a certos feiticeiros. Porque no final ele deixa bem claro, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Então é muito fácil. Eu fiquei vendo nenhum cristão responder uma coisa dessa. Irmão, bem simples, a Bíblia não vai mencionar, não vai, porque é algo cultural. A Bíblia deixa claro que o nome é correto. Apenas dizer que é entidades. Entidades. Simples. Qual a opinião dos irmãos? Coloca nos comentários. Eu só estou respondendo aqui. Por quê? Porque serviu como desafio para alguns cristãos que não quiseram responder uma coisa tão simples como essa. Deus abençoe.